Olá, bem-vindos à nossa TV Vida de Consultor, 15 horas. Vamos tomar o nosso café eleitoral, junto com o nosso professor Marcelo Serpa, consultor internacional, que vai falar para nós a influência da opinião pública nas campanhas eleitorais, nas eleições. E sem mais muitas delongas, eu vou aqui já começar a chamar o nosso professor, consultor internacional, Marcelo Serpa. Atenção. 5, 4, 3, 2, 1. Marcelo Serpa. Olá, professor. Boa tarde. Boa tarde, Carlos. Obrigado por me receber aqui na sua casa. Eu que agradeço. E os ouvintes também nas suas casas. Agora tudo em casa, né? Tudo em casa. Essa é uma maravilha, né? É bom porque a Bicop acaba proporcionando live com pessoas que realmente entendem do assunto e traz, não só para os consultores, como para todos, uma oportunidade de se atualizar sobre os temas mais importantes que influenciam a comunicação política e o marketing eleitoral. Muito bem. O professor Marcelo Serpa, acredito que dispensa de grandes apresentações. É um consultor internacional, professor da UFERJ, já milita com isso há muito tempo, companheiro meu de seminários e palestras internacionais. Não fala quanto tempo. Não fala, porque aí é falar a idade, né? Eu estava falando agora há pouco com o Marcelo justamente isso. A matéria Comunicação Política e Marketing Eleitoral, aqui no Brasil, ela é, vamos falar, desprezada, tá? Só que eu, por exemplo, o Marcelo, foi convidado para eventos, para dar palestras em eventos na Europa. Eu dou aula em 3 universidades da Espanha, dou palestra nos Estados Unidos sobre essa matéria. Na Europa e nos Estados Unidos, comunicação política e marketing eleitoral é matéria de grade curricular de universidade. É coisa séria. E nós levamos isso a sério. Tem que tomar muito cuidado, gente, com quem vocês estão pensando em contratar para fazer a campanha eleitoral de vocês. Tem muita gente começando no mercado achando que marketing político é qualquer coisa, e não é. Marketing político eleitoral é uma ciência. Necessita de estudo, pesquisa, de conhecer realmente o que vem a ser isso e se formar na ciência marketing para poder falar de marketing político eleitoral. Mas eu dei essa introdução porque nós estamos num ambiente bastante acadêmico, são 2 professores universitários que vão falar hoje aqui, consultores internacionais, o Marcelo da consultoria fora do Brasil e no Brasil, então vocês vão estar muito bem acompanhados nessa primeira hora. Marcelo, como aquele vício do professor, né? Nós somos viciados nisso. Marcelo, o que conceitua para nós o que vem a ser opinião pública. O que é isso? O que é opinião pública? Sem falar em campanha eleitoral por enquanto. Apenas o que é opinião pública. É com você, professor Marcelo Serpa. Muito bem. Esse é um assunto muito longo. Opinião pública dá um curso. Aliás, eu tenho uma parte do meu curso de comunicação política eleitoral lá na UFRJ, ela é dedicada a tratar a opinião pública. E para entender a opinião pública, é preciso entender antes a opinião individual, o que é a opinião, né? Na verdade, a opinião, como já dizia o Kimball Young, lá há muito tempo atrás, a opinião é a racionalização da atitude. Ou seja, nós desenvolvemos juízos. O ser humano, tudo aquilo que torna, que chama a atenção do ser humano, a primeira coisa que ele faz é formar um juízo. Ele tem que classificar aquilo de alguma maneira. Então ele forma esse juízo. Esses juízos vão se acumulando ao longo da vida do sujeito, das experiências, ele vai formando crenças. E a partir dessas crenças, então, é que vão se formar as opiniões. Primeiro eu desenvolvo juízos, depois eu desenvolvo crenças, a partir dessas crenças eu desenvolvo atitudes, e aí, como eu preciso socialmente justificar essas atitudes,
então eu emito uma opinião. Eu falo para os meus pares, eu falo para as pessoas que me circundam o modo como eu penso e eu justifico, eu racionalizo a minha atitude. Olha, eu ajo assim porque eu tenho esta opinião. Isso é a opinião individual. A partir daí, Carlos, tem toda uma série de fatores que são determinantes da opinião. Não sei se é para eu me alongar muito, mas... Eu acho que você conceituou bem. Você falou aí em formação de juízo e de conceito, não é isso? São 3 elementos que você falou. Valores, né? Valores, crenças e atitudes. E atitudes. Isso. Você vê, tudo que você falou, Marcelo, caminha para a comunicação eleitoral. Quer dizer, a opinião pública nada mais é do que você formar juízo, conceito, valores, para depois emitir a opinião. É isso, Marcelo? Exatamente isso. Agora, não confundir com ciência. Opinião não tem nada a ver com ciência. Absolutamente nada. Os gregos separavam a crença das opiniões e da ciência. Então, a pistis, a doxa e a episteme. Eles faziam bem essa separação dos graus do saber. Então, por exemplo, você quando vai ao médico, você não vai ao médico para ouvir a opinião do médico. Você não quer opinião de médico, do médico você quer ciência. Você quer que ele te diga o que você tem e como ele vai te curar. Você não quer que ele dê uma opinião. Não tem esse negócio de opinião, só essa loucura que a gente está vivendo agora com esse vírus que ninguém sabia como era. Então fica todo mundo dando opinião. Eu não quero opinião. Eu quero a ciência, eu quero saber o que efetivamente funciona e o que não funciona. No nosso caso, a gente não tem nada a ver com ciência, né? Veja bem, eu posso dizer a você que o maior time do Brasil é o Flamengo. E você pode, por acaso, achar que não. Né? E quem é que está mais certo? Qual é o seu time, Maianelli? Veja, eu não vou nem entrar nessa história de futebol. Não vai contar o time? Não, é graça, rapaz. Flamenguista e corintiano não é torcida, é religião. Então você não discute. Então discute religião, certo? Tem uma proximidade, opinião com fé, né? Fé, né? Exatamente. Já que nós falamos em opinião, e antes de adentrarmos nessa coisa da opinião e da influência nas campanhas eleitorais, me dá a sua opinião sobre esses 2 últimos acontecimentos do Brasil, tá? A demissão do nosso querido e amado, idolatrado por todos, né? Todo mundo amava muito esse rapaz, que era o ministro da Educação, que nós, como professores, sabemos bem o que foi isso, né? E o segundo fato, que foi a prisão do rapaz aí do Rio de Janeiro, o Queiroz, né? Amigo da Assembleia Legislativa do Estado do Rio. Então, a sua opinião, já que nós falamos em opinião, o Marcelo tem uma formação de juízo, tem como é que você falou? Os 3 elementos? Formação de juízo. Uma crença, né? Uma formação de juízo que vai gerar as crenças, as atitudes, as opiniões e aí depois a ciência. Né? Que forma a opinião. Então, esses 3 vão formar a opinião e é o que vai formar a opinião dele agora sobre a saída do ministro da Educação e a questão do Queiroz. Rapidinho, tá, Marcelo? Nós temos muita gente aqui. Antes de você responder, de você dar a sua opinião, deixa eu começar a mandar os abraços, tá? Sim. Senão não vai dar tempo de abraçar todo mundo. O Gilson de Jesus, abraço, lá de Jacareí, São Paulo. Letícia, um abraço, querida, obrigado. Ana Cavalcante, sempre com a gente, lá de Tocantins e no Pará. O Gilson de Jesus, ok, tá lá. Marcelo Serpa, tá aí o Gibson. Ana Cavalcante, ok, obrigado. Arien Tristão, boa tarde. Gravataí, atenta com orientação. Valeu, obrigado. Olha o nosso amigo Cândido. Um abraço, Cândido. Muitas saudades. Chegou agora há pouco. Eliu Cordeiro, boa tarde. Beberibe, Ceará, assistindo. Ok, valeu. Ulisses, obrigado, Ulisses, abração. Olha o nosso
Esse é o nosso eterno diretor do Piauí, meu querido amigo e amado Candinho. Que alegria, meu presidente mestre Marcelo Serpa, Cândido, olha aí. E o Paulo Tax mandou mensagem aqui pelo WhatsApp, dizendo que está nos assistindo no Barbeiro. Então, o Paulo, quando nós fomos para a Espanha, a convite da Alice, Associação Latino-Americana de Investigação em Campanhas Eleitorais, tá? É uma associação que existe na Espanha. Fui eu, o Marcelo Serpa e o Dr. Paulo Tax para ministrarmos palestras aos europeus sobre a matéria comunicação política e marketing eleitoral. Eles fizeram um congresso lá e nós montamos uma mesa, tá lembrado? Foi exatamente isso. Dentro do Instituto Ortega y Gasset, que é um dos institutos mais conceituados na Europa toda. Convidaram os brasileiros. Então, veja a importância que nós temos quando nós falamos em ciência da comunicação política e do marketing eleitoral. Mas vamos em frente. Deixa eu ver quem está mais aqui. Paramos no Candinho. O Erasmo. Valeu, Erasmo. Um abraço. São Mateus. Olha aí o Erasmo de São Mateus. E Espírito Santo. Não é de qualquer São Mateus. Fábio Caetano, Maricá, Rio de Janeiro. Um abraço, querido. Bom fim de semana para você também. Cristiane. Um abraço, Cristiane. Valeu. Muito bem. A sua opinião, então, Marcelo. Marcelo, a sua câmera está tremendo porque você está... Não, eu estou apoiado na mesa, aquele negócio que eu não me corrijo, rapaz. É impressionante. Eu já desencostei. A sua opinião sobre esses dois fatos atualizadíssimos. Olha, eu queria dizer o seguinte: um consultor de marketing eleitoral, ele não tem partido, ele não tem paixão política, não tem o direito de ter, né? O Maianelli, que é nosso mestre, não declara nem o time de futebol dele. Você vê que ele leva isso à risca, não é? Então, eu quero trazer à memória um outro ministro que teve um problema uma vez, que gerou uma crise que ficou conhecida, os mais velhos vão lembrar, a crise das parabólicas, né? Que um determinado ministro falou algumas coisas fora do ar, só que o microfone dele estava aberto e isso foi transmitido para todas as antenas parabólicas do Brasil e causou um mal-estar enorme. O presidente da República era o Itamar Franco e imediatamente ele se isolou, começou a tomar lá as providências dele e a essa época estava também no governo o Fernando Henrique Cardoso, que começou insistentemente a tentar falar com o Itamar e não conseguia, né? Simplesmente ele não conseguiu que as pessoas passassem o telefone para o Itamar se recusou a atender. O Fernando Henrique foi dormir muito angustiado. No dia seguinte, as coisas já estavam todas prontas, o Itamar, ao despertar, já chamou a assessoria de comunicação e comunicou para o país inteiro as providências, e o ministro envolvido saiu, perdeu o ministério, e as providências foram tomadas rapidamente. Eu estou dizendo isso porque às vezes acontece, acidentes acontecem no meio do caminho. Às vezes você tem um percurso, uma pedra no meio do caminho, e você vai ter que resolver o que você vai fazer com essa pedra. O que deveria ter acontecido? Tão logo a crise do ministro da Educação, do MEC, né, se tornou grave e, de certa forma, insustentável, o nosso presidente deveria ter tomado uma atitude mais rápida e ter substituído rapidamente, de maneira a não fazer muito barulho, não deixar essa coisa crescer e fermentar. Não é? Então, eu acho que é isso. Nada pessoal contra o ministro, não tenho nenhum problema. As minhas opiniões com relação às políticas educacionais dele são críticas. Eu, como professor universitário, professor de universidade federal,
vendo que as providências que ele estava, o caminho que ele estava traçando, são absolutamente desabonáveis no meu modo de ver, mas isso não tem nada a ver com a minha opinião, né? É uma questão, como consultor, eu não tenho que emitir opinião, como consultor eu tenho que emitir um conselho para o meu cliente para dizer o que ele deve fazer. O senhor ministro deveria ter ido à imprensa imediatamente e ter pedido desculpas pelas coisas, pelos fatos que ocorreram, antes que fosse necessário expor o chefe dele e obrigar o chefe dele a tomar uma atitude de demissão, ou seja lá o que for. Exato. Então, isso é o que eu digo, né, Carlos? É falta de assessoria de comunicação política e eleitoral também, porque é óbvio que essas coisas vão também refletir em tempos de eleição. Eu não queria estar na pele, Marcelo, do novo ministro da Comunicação. O cara acabou de assumir e cai uma bomba dessa no colo dele. Agora, você falou do consultor político e emitir opinião. Todo consultor político é um analista político. E você faz análises políticas precisas, né? Por quê? Você tem o conhecimento de tudo o que acontece nos bastidores da política, de uma campanha eleitoral, e como analista político, nós temos até uma visão mais privilegiada, porque nós sabemos as ações que podem ser tomadas, tanto numa campanha eleitoral como na condução de um mandato, e nós temos que analisar com mais precisão. Então, acho que aí, como analista político, nós levamos uma boa vantagem. Tanto que eu tenho feito análise política nas televisões dos Estados Unidos, da Europa, da América Latina toda. Eu tenho dado grandes contribuições nessa área de análise política. E é importante isso que você está falando, Carlos, porque nós temos que lembrar as pessoas que essa nossa área é uma área muito ampla. A eleição está dentro da política. Então, se a gente pode falar em ciência política, mas a gente também pode falar em ciência eleitoral. Exato. Elas têm alguns pontos de contato, mas elas não são a mesma coisa. Eu costumo dizer, quando os meus clientes vêm, não, você é cientista político, opa, calma, eu não sou cientista político. Eu não fiz ciência política, eu fiz comunicação. Eu fiz mestrado, doutorado em comunicação. Ciência política, não. Portanto, eu não sou um cientista político. E também me seguro, às vezes tem que me segurar muito, porque dá vontade de opinar, né? Mas normalmente eu não emito opinião na área política. Normalmente a minha equipe tem alguém que cuida da coisa do marketing político. Eu não faço marketing político. Tanto que eu não trabalho no mandato. Eu só trabalho na eleição. Né? Mas é uma questão de especialização. Eu me especializei nisso por influência, você sabe de quem, né? Do nosso amigo Cid, que também, por conta de ser um publicitário muito ativo, que tinha uma agência muito importante e tinha interesses fora das questões políticas, nas questões de mercado. Então, ele só se dedicava a eleições e não se dedicava à política. Exato. Eu, quando comecei, eu entrei na associação com o CID para fazer marketing de produto. Eu não entendia de política, entendo um pouquinho mais hoje, mas na época não entendia nada de política, e não entendia nada de eleição também, e fui aprender isso com o nosso Cid Pacheco, com você, que na época, foi logo nessa época que nós nos conhecemos. Eu falei que não ia falar em datas, em coisas, né? Mas eu estou falando já, né? Isso década de 90. Então, década de 90 que eu fui começar a entender um pouquinho de eleição. Exatamente. Como eu me especializei em política, em propaganda, marketing, eu fiz 4 lato sensus, Marcelo. Além das minhas graduações, eu fiz 4 lato sensus, um MBA e um stricto sensu. E um dos lato sensus foi especialização em política na Fundação Escola de Psicologia e Política de São Paulo, na FESP. Então, especialização, eu tenho ciência política também.
né? E você até me falou que foi na época em que você fundou a Bicop, não é? Foi em 90, eu estava dentro da Exato. FESP, eu tinha terminado o lato sensu em política e fui convidado a dar um curso de marketing político e marketing eleitoral, comunicação política e marketing eleitoral, dentro da FESP. E recordando esses tempos, o Cid Pacheco fundava aqui no Rio de Janeiro uma associação brasileira de marketing eleitoral. Isso. Aí vocês fizeram aquela histórica reunião que acabou juntando as duas, né, e fundando a Bicop, né? O Tom Eisenlord da DPZ. Isso. Nós pegamos um avião, fomos ao Rio, sentamos com ele, com o Bruxo, lembra do Bruxo? Lembro, o Mery Casa Sanches. Mery Casa Sanches, enfim, com o pessoal da nata da comunicação política e do marketing eleitoral do Rio de Janeiro. E aí todo mundo veio para a Bicop, o Cid se tornou o nosso diretor aí no Rio de Janeiro, e fundiu, né? Fizemos uma coisa só, e nasceu a Bicop com a abrangência. Que não havia sentido ter duas associações nacionais? Mas vamos falar do que interessa, vamos lá. O pessoal está ávido aqui para ouvir sobre campanha eleitoral. Então, Você tinha me feito a pergunta do outro rapaz que foi preso, né? Ah, sim, do Queiroz. Mas veja, vamos ser sucinto, porque o que eu estou vendo aqui, só uma coisa, ó. Nós vamos sortear esse livro no final da live, tá? Para quem fizer perguntas, não para quem está participando, mas para quem faz perguntas ao Marcelo, ok? Vai participar do sorteio. Muito bem. Rapidinho, Queiroz, o que você achou? Achei ótimo. Acho que o país tem que passar a achar normal que bandido tem que ser preso, criminoso tem que ser preso. Quem está suspeito de ter cometido crime tem que responder à justiça, e ponto. Isso tem que ser uma coisa normal. Isso não precisa ser um fato digno de nota, digno de comentário. Isso deveria ser o normal, não é, Carlos? Deveria ser. A nossa imprensa dá um ar assim tão grande. Vamos lá. É verdade. A Luciana. Boa tarde. Luciano Malpelli, de Indaiatuba, São Paulo. Olha aí. Cristiane També, Bahia. Olha lá o pessoal da Bahia, que bacana. Minha querida amiga Valdene, sempre presente. A Valdene não perde uma live. Olha que legal. Nelson Soares, boa tarde. Boa tarde, gente. Ótima live. O Marcos Coelho. Esse Marcos Coelho, um dos grandes consultores que nós temos por aqui. Olha quem está aqui. Você conhece esse cara? Conhece, respeita, é um dos maiores pensadores de estratégia eleitoral e marketing político do país. Paulo Di Vicenzi, nosso diretor lá do Rio Grande do Sul, rapaz. Grande relevância. O mestre Serpa poderia abordar uma diferença entre opinião pública e opinião pública. A opinião pública e opinião publicada, né? Opinião pública e opinião publicada, exatamente. Isso. Tá aí a primeira pergunta para você responder. Opinião pública e opinião publicada. Qual é a diferença das duas? A publicada está nos jornais, a pública está nas pessoas, não é? Veja, a opinião, a opinião pública, ela só pode ser detectada através de uma ferramenta, que é a pesquisa de opinião. Então, esse negócio de levantar o que está na imprensa e achar que isso é opinião pública, não é isso. A opinião pública pode sim, e muitas vezes o é, ser influenciada pela opinião publicada, sem dúvida nenhuma. Mas os papéis são diferentes. A imprensa, a televisão, o rádio, a mídia, ela gera um cone de informação sobre a sociedade, e essa informação não é a opinião pública, é a opinião publicada. O que vai acontecer é que os indivíduos vão tomar contato com essa informação e vão, então, interagir entre si, entre o famoso grupo de referência. Eu vou falar com o papai, vou falar com a mamãe, vou falar com o Carlos, que é o nosso presidente, que sabe desse assunto. Eu quero saber, Carlos, você viu? O Queiroz foi preso, o que você acha? A gente vai trocando, vai fazendo esse intercâmbio
das opiniões, e é isso que vai formando, vai fermentando e formando a opinião pública. Então, a opinião publicada é apenas uma parte do processo. Depois é que nós vamos chegar na opinião pública. Espero que tenha respondido. Tranquilamente. Não vejo por que não ter respondido. Muito bem. Acho ótimo, tal. Boa tarde, Leonardo, já falei. Luciano está aí também. Como agir, Marcelo, quando uma opinião falsa, contrária, faz parecer uma verdade? Ou seja, como agir quando uma fake news, que é uma opinião, tá? Ela começa como uma opinião baseada em alguns sinais, ou seja lá o que for, e se torna, então, um problema numa campanha eleitoral. E aí? É contigo. Na verdade, tecnicamente, o que a gente sabe é que existem duas coisas. Existem fatos e existem versões. As versões são, então, as diversas opiniões. E elas se formam a partir, às vezes, do mesmo fato. Eu e Maianelli estamos no mesmo ambiente, numa sala, e do lado de fora da sala, da janela, nós vemos uma cena, um policial arrastando um menor com força bruta. Enfim, nesse momento, eu viro para o Maianelli, viro para o Carlos e emito uma opinião. Nesse exato momento, Carlos vira para mim e emite uma opinião contrária. O fato é o mesmo. O fato que gera a opinião é o mesmo. E ele gera opiniões para todos os sentidos, para todos os vetores. Então, não há uma distinção. Outra coisa é desinformação. Desinformação, o que está se chamando agora de fake news ou de notícia falsa, seja lá o que for. Se ela é gerada se ela é montada e explicitada para gerar confusão, então aí tem uma carga de má-fé nessa questão. E nós vamos ter que saber lidar com isso. Quem é que vai lidar com isso? É o pessoal da área de comunicação, o pessoal de RP, né, que trata exatamente a notícia. No momento que ela chega à sociedade, o profissional de relações públicas, ele analisa a forma como aquilo está chegando e ele, então, vai tentar manipular, no sentido dicionárico, né, manipular aquela notícia, gerando novas notícias, gerando reportagens, respondendo ou não respondendo. Uhum. Um grande economista tinha um conceito muito interessante sobre isso, chamado Antônio Delfim Neto. Ele dizia que o desmentido é a correção monetária do boato. Eu acho ótima essa frase dele, né? Então, era da opinião dele que nós não temos obrigatoriamente que sair respondendo às fake news de qualquer maneira. O que o profissional de comunicação, o que os consultores fazem é avaliar o dano. Se aquela notícia traz nela um potencial de dano muito forte, então nós vamos ter que providenciar uma ação em torno daquele acontecimento para poder esboçar a nossa reação, mas, por favor, nunca no emocional. Exato. Nunca porque a gente ficou bravo. Né? Mas aí é justamente aquilo que eu dou na aula de jornalismo. Né? A notícia não é verdade. A notícia tem duas verdades. Ela tem a verdade negativa e a verdade positiva. Então, vai depender da sua visão. Num gerenciamento de crise, principalmente porque o gerenciamento de crise normalmente nasce com uma fake news. Então, há um gerenciamento de crise, como o Marcelo falou, depende do estrago, você tem que implantar um gerenciamento de crise para poder colocar aquilo ali. Então, você tem que sempre que observar que a mesma notícia tem as duas vertentes, negativa e positiva. Hoje, o Jornal Nacional fala uma notícia com a versão negativa do Bolsonaro. Meia hora depois, ele está na rede social colocando a mesma notícia na versão positiva. Então, é isso que o Marcelo acabou de falar para vocês. A notícia, a opinião, ela tem duas, no mínimo duas, ou até mais, mas no mínimo tem a positiva e a negativa.
E se você foge de colocar a sua versão, só vai aparecer a versão negativa. Então, muito cuidado. Exato. E político adora, né? Quando tem uma fake news ou uma geração de crise, ele não quer falar com a imprensa. Se ele não fala com a imprensa, ele não passa a versão positiva dele. Só fica a versão negativa da oposição ou da própria imprensa. Então, não. Exatamente. Uma gestão de crise nunca fuja da imprensa. A imprensa é fundamental para que você possa colocar a sua versão dos fatos, certo? E, na lei de imprensa, nós que damos aula sabemos bem disso, né, Marcelo? A imprensa é obrigada a ouvir os dois lados, tá? Isso chama-se lei de imprensa. Tanto que o Jornal Nacional fala, procuramos fulano de tal e ele não atendeu. Quer dizer, eles deram oportunidade, o cara que não quis. Certo? Muito exatamente. Só tomar cuidado para não amplificar. Exatamente. Não é? Veja bem, se foi uma notinha que saiu num jornal de bairro, eu não vou responder essa notinha no Estado de São Paulo ou na Folha de São Paulo. Né? Porque aí eu estou amplificando, aí eu estou trabalhando ao contrário. Né? Gilson Jesus Cardoso. Marcelo, pré-candidato vereador de Jacareí. Marcelo, como hoje, com a pandemia, a opinião pública a favor de uma campanha prévia, deixa eu ver se eu consigo traduzir isso aqui. Como hoje é uma pandemia de opinião pública a favor de uma campanha prévia. Eu acho que é o seguinte, ele é pré-candidato, então, como você acha que ele deve se portar perante as opiniões que existem? Porque a pandemia está com o mesmo problema. Vai sair vitorioso na comunicação dessa pandemia quando acabar. Será que aquele que abriu os comércios estava certo? Ou será que aquele que segurou estava certo? Quem estava certo? Eu dei uma entrevista ontem, Marcelo, falando justamente sobre isso. A pandemia não tem manual para os governantes. Nós somos um grande laboratório e as cobaias somos nós. Nós somos as cobaias. Eles estão tentando, estão testando várias coisas. Aqui em São Paulo fizeram 3, 4 besteiras, o governador e o prefeito, que juntou mais gente ainda. Então, veja, é um laboratório e nós somos as cobaias. Só que, como todo bom laboratório, Marcelo, você está na universidade, quando mistura alguns elementos, ele pode explodir. E o caso da pandemia está explodindo, tá? Marcelo, vamos lá, então. Como é que ele, como pré-candidato, tá, pode se portar nessa indecisão do que vai estar certo e do que vai estar errado na pandemia? Olha, em primeiro lugar, ele não precisa se pronunciar nesse item, porque ele não tem nenhuma competência para tratar disso. Como candidato a vereador, o vereador, como pré-candidato, como candidato ou como vereador, não cabe ao vereador definir essa questão. Essa questão está no executivo, lá com o prefeito. A batata quente está na mão do prefeito. Não é? Agora, como o Manhanelli disse, vai chegar um momento que o teu público pode cobrar, sim, de você uma posição. E essa posição, ela deve ser emitida sempre com a humildade de reconhecer que a opinião ela é mutante. E se ela é mutante, ela é mutável. Se os fatos vão acontecendo, eu tenho a chance e o direito de mudar de opinião. Então eu posso achar, num primeiro momento, eu posso sim achar que a gente devia voltar ao trabalho, porque a economia está correndo muito risco, etc., etc. Mas no momento seguinte a gente vê que essa volta começa a causar dano, então eu tenho o direito de dizer, olha, realmente essa primeira opinião que foi emitida, ela estava errada. Então eu reconheço, tenho a humildade de reconhecer o erro e desenvolver a discussão de maneira a ir moldando as coisas enquanto as coisas estão acontecendo. Eu tenho dito o seguinte, diferente, pois não. Como a campanha municipal, e você tem candidatos a vereador e a prefeito, você vai ter que tomar uma posição para ter uma identidade. Começa por aí. Então, você vai analisar, se você for oposição, analisar as atitudes do prefeito e ver as falhas que ele está cometendo no tratamento da pandemia e expor isso a público. Se você é a favor do prefeito, você vai ter que ver o que ele está acertando e expor isso como opinião para seus eleitores. Então, como é municipal, você vai ter que ter uma identidade. Porque a gente sabe, né, Marcelo? Município pequeno, médio, pequeno e médio, a opinião sua perante o prefeito vai fazer toda a diferença na hora do voto.
Exatamente. É a primeira coisa que você tem que ter. Ou é oposição ou é situação, compadre. Ou você está com o prefeito ou você está contra. Como é que tu tá? E aí, tudo isso vai derivar, inclusive, a comunicação, a opinião que você vai colocar, como disse o Marcelo, formação de juízo, aqueles 3 elementos para formar a opinião, para você chegar nisso. Agora, o que vai pesar na sua opinião? Você é a favor ou contra o atual prefeito? Você vai ser um candidato a vereador do lado do prefeito ou contra o prefeito? E aí você vai, então, formar a sua opinião. Marcelo, mais perguntas. Eu estou correndo aqui, percebeu que eu estou correndo porque já tem bastante pergunta aqui, tá? Que bom. Aqui o tema é bem polêmico. Professor Marcelo, como fica a posição do senador Flávio Bolsonaro com a prisão do seu assessor? Com a prisão do... Como você acha que deve ser a postura comunicacional do Flávio Bolsonaro nessa questão da prisão do seu assessor, que foi tão trabalhada, né? Tanto tempo estavam esperando, e agora acontece. Como é que ele fica? O que você acha? Acha não, porque quem acha não tem certeza. O que você recomendaria? Não, certeza não tem nenhuma mesmo. Mas a minha recomendação técnica é que está em cima daquilo que a gente começou na pergunta anterior. Nesse país, está na hora das pessoas que cometem crimes respondam pelos seus crimes quando descobertos e quando a justiça, assim, o exigir. Aliás, inclusive a plataforma do próprio presidente, não é? De combater essas coisas todas. Portanto, ele tem que, sim, dizer que é isso mesmo. O seu Queiroz tem que responder à justiça. E pagar, ué. Tem que pagar. Afinal, quem faz, paga. Está aqui conosco Salomão de Castro. Salomão é um dos maiores jornalistas do Ceará. Grande Salomão. Salomão é gente finíssima, adoro o Salomão. É um cara sensacional, um cara que sempre está à disposição. Quando eu vou no Ceará, ele me acompanha nas redações e dentro da Assembleia. É uma maravilha, eu adoro o Salomão. Quando eu vou lá, ele me leva para comer lagosta e tomar sorvete de caipirinha. Caipirinha, lá no 50. O caminho é sempre o mesmo. E ele e o nosso diretor lá também, o Aurísio. Elisiane Andrade também. Elisiane Andrade está aqui com saudades. Nós que estamos com saudade de você, Elisiane. Maravilha. O Augusto Miranda também, um abraço, Augusto. E aí, o meu querido amigo Levi Gama, lá de Volta Redonda, um dos grandes consultores, dono de agência de propaganda, e entende muito de campanha eleitoral. Já trabalhamos juntos em várias campanhas. Levi é parceiro. Sabe aquele parceiro que trabalha junto mesmo? Vamos junto? Se é para ir para o posto, a gente vai para o posto junto. Esse é Levi Gama, tá? Grande conhecedor de campanha eleitoral. E ele faz uma pergunta aqui. Deixa antes só aqui. Elisiane, já falei dela. Saudades, querida. Eu também estou com saudade. E aqui, o Levi Gama. Uma pergunta, para eu concorrer ao live e aprender um pouco mais. Lá vai. Então, vamos lá para a pergunta dele. Levi, Marcelo, a atuação dos prefeitos durante uma pandemia deu uma sobrevida a muitos prefeitos. Isso vai ser relevante para a sua reeleição ou a população vai conseguir separar sua gestão do período da pandemia? O que você acha? Olha, de novo a minha visão, que é meio sem graça sempre, né? Você vai ter basicamente 3 ou 4 variações, 4 tipos de eleitor que você vai ter que lidar durante a campanha. E a proporção deles vai ser alterada ao longo da campanha. Você tem, naturalmente, os eleitores que são contra a tua corrente, contra a tua gestão, seja lá o que for. Você vai ter os eleitores que são favoráveis a essa gestão. Tanto os contra como os favoráveis, eles são a minoria absoluta. Eles vão estar entre 10% e 15% do universo de eleitores. Você vai ter, historicamente, no Brasil, de 20% a 30% de eleitores que sequer vão votar, nem vão chegar
nas urnas. Então, você tem mais ou menos aí, se for brincar em torno desses números aí, eu diria para você que perto de 50% do universo dos eleitores vão efetivamente contar para a tua campanha. O que o candidato tem que fazer? Ele tem que se agarrar naquele percentual que é favorável a ele, e ele faz isso acompanhando esse eleitorado ao longo do mandato. Acompanhando como? Acompanhando com as redes sociais, acompanhando com o trabalho da assessoria de imprensa, acompanhando com pesquisa de opinião. Né? Então, eu vou monitorando essas pessoas que são favoráveis ao meu governo, e elas serão muito úteis, porque elas vão ajudar a formar a opinião dos outros eleitores que não têm opinião, né? Naquele estágio. Do livro A Propaganda Política, do Jean-Marie Domenach. Tá? Isso. Não têm opinião, são influenciados por aqueles que têm opinião. Exatamente. Então, agora, o que vai sobrar? Vai sobrar aí de 30%, 40% que você vai ter que vir trazendo. Ele vai ser, primeiro, o cara que não tem interesse. Aí você vem trazendo, ele vai começando a se interessar, e aí esse interesse vai se aprofundando até que ele começa a pensar, então, puxa, é mesmo, tem eleição aí, nós vamos ter que pensar nisso. Então começa a pensar um pouco mais, ele vai definindo, aí ele toma uma posição, então ele forma uma opinião. Um pouquinho mais à frente ele muda de opinião, ele sai daquela primeira opinião e vai para uma segunda posição contrária. Ele muda de opinião, ele muda uma terceira vez de opinião. Para você ter uma ideia, Maianelli, você sabe disso, as pesquisas americanas, as presidenciais, apontam até 7 alterações do indivíduo, do indeciso na eleição. Ele começa... É que lá a campanha é de 1 ano e meio, né, Marcelo? De 1 ano e meio. Até... Dias, né? Mas em compensação são só 2, né? É democrata, né? Então o cara vai e volta 7 vezes, você imagina, não é? Então, também isso, às vezes eu vejo muitas vezes o cliente volta de uma ação de rua empolgadíssimo, ele diz, eu fui em tal comunidade, todos me amam lá, mas cuidado, porque depois da manhã, quem vai lá na comunidade é o teu adversário. Então, manda alguém teu lá para ver como é que ele vai ser recebido. E aí você vai ver que ele também vai ser muito bem recebido. Toda a comunidade dirá que também ama o seu adversário. Não é? Vai dizer que também ama. Então, aquele sujeito que hoje é teu eleitor, amanhã pode não ser. Exatamente. Então, você tem que fazer um trabalho contínuo de monitoração desse eleitorado, da queda da indiferença. Então, você vem administrando a indiferença e tentando trazer esses eleitores para o teu lado. É um processo trabalhoso e constante, que tem que ser feito nos 40 dias de campanha eleitoral. Marcelo Serpa, através de todos os acontecimentos, você acha que o resultado final dessa eleição vai influenciar muito na eleição de 2020? Eu acho que eu dizer aqui... De 2022. Sim, sem dúvida. Toda eleição municipal ela influencia a próxima. E vice-versa. Também a outra influencia a municipal lá na frente. Acontece que os partidos que melhor se posicionarem e fizerem o maior número de prefeitos, e prefeitos com base suficiente para governar. Também não adianta só eleger só o prefeito e a Câmara toda contrária, o cara não vai conseguir fazer nada. Né? Mas os partidos, nós vamos ter que fazer um mapeamento desses partidos agora para começar a compreender a campanha presidencial lá em 22. Exatamente. Ela vai ser muito importante. O que eu tenho dito também nas opiniões que eu tenho dado, e como já explicou o Marcelo o que é opinião, nas análises que eu tenho feito e na opinião que eu tenho dado, quem se sair melhor na administração da pandemia no município é quem irá levar vantagem na eleição. Tá? Se o prefeito tomou as atitudes corretas, ele será julgado como um bom prefeito. Se ele tomou as atitudes erradas e, vamos lá, 50% da população está desempregada, você acha que vai acontecer o quê? Eu ontem, numa entrevista de televisão, Marcelo, eu citei um comunista
para poder explicar o capitalismo. Tá? É isso mesmo. Karl Marx tem no livro Capital uma frase que diz o seguinte: dê estabilidade econômica a um povo e ele dá estabilidade política. Dê instabilidade econômica a um povo e ele derruba um governo. Vamos lá, para frente. Isso mesmo. E você sabe que foi o Karl Marx que inventou o capitalismo, né? Isso eu falo isso. Exatamente. Os meus colegas ficam bravos com isso. Né? Isso não é meu, não. Isso é do meu amigo Elísio Pires, que conta para a gente o seguinte, que o fetichismo da mercadoria é a semente do capitalismo. Exatamente. Então, e isso é o Marx puro, o Capital, primeiro volume, né? Candinho, mestre Manhanelli e Marcelo. Marcelo, qual o tipo de escândalo ou crime que não detecta explicação e defesa? Ou seja, que não dê explicação e defesa. Qual o tipo de escândalo ou crime que não dá explicação e defesa? Deixa eu citar um amigo meu aqui, Marcelo, antes de você falar. Sim, por favor. Javier Maza, um dos grandes consultores americanos, amiguíssimo meu, um cara que a gente sempre se encontra nos eventos internacionais e se abraça. Ele é um cara sensacional, eu adoro o Javier. E ele disse que a notícia política tem que ter vez. O que é vez? Violência, escândalo, sangue ou sexo. Se não tiver isso, velho, não é notícia política. Não vai para o jornal. Se não tiver vez, esquece. É contigo, Marcelo. Cândido, eu acho que é isso. Eu acho que você tem que avaliar exatamente porque às vezes você tem um escândalo que pelo fato em si já seria um escândalo, mas ele não prospera, não é? Por exemplo, vamos citar o Clinton. O Clinton teve aquele problema com a estagiária, não é? É um absurdo. Se você pegar a população americana e a moral americana, eles poderia arriscar que eles tendem a ser, vou forçar a barra aqui, puritanos até, não é? Então, o fato do Clinton ter tido aquele envolvimento com a estagiária seria bombástico, não é? No entanto, não, isso não aconteceu. Né? O Clinton foi plenamente perdoado diante de um fato que, a princípio, seria bombástico. A mesma coisa a gente vê, por exemplo, com as questões que envolveram o Lula, não é? Que para uma parte da população elas são absolutamente absurdas e para outra parte da população ele é perdoado, não é? Exato. A mesma coisa se você falar com alguém que é totalmente anti-Bolsonaro, provavelmente ele vai estar dizendo que o Bolsonaro tem que ir para prisão, tem que prender esse cara, tal, não sei o quê. E, no entanto, se eu falar com as pessoas que têm mais uma simpatia com relação ao Bolsonaro, os defeitos dele são coisas até engraçadas. O fato dele ser grosso, eu sabia que ele era grosso, ele sempre foi grosso. Mas ele é um cara que fala o que pensa, e isso é o que vale. E é isso que acontece, não é? Então, tudo tem que ser avaliado, Cândido. Eu diria para você que qualquer escândalo ele pode ser fatal, desde que você dê um tratamento inadequado para ele. Então, tecnicamente, a maioria das vezes a gente consegue mexer e atuar, né, Carlos? O que aconteceu com o Clinton, Marcelo, é que todo mundo esperava que a Hillary viesse a público e separasse dele, fez esse escândalo e tal. Ela não. Ela veio a dar apoio a ele. Então, aquilo que prepararam para o Clinton, né, com a Mônica, que fez aquele escândalo sexual, tarará, esperando que ela viesse a público e fizesse escândalo e tal, não aconteceu. Então, é como pode dizer, depende da reação ao. Não é o escândalo em si, não é a notícia em si. Depende da consequência dela. Veja, dois casos completamente distintos. Lula, na campanha do Collor, uma semana antes aparece a Miriam Cordeiro com uma filha que o Lula tinha fora do casamento. Aquilo abalou a opinião pública, porque não tinha explicação. Mesmo o Lula tentando dar uma explicação, ela veio a público e falou, ele nunca deu um centavo, ele deixou a gente morrer de fome, a filha dele, eu quis apresentar, ele não quis, e por aí foi. Então,
É a consequência do fato. E ele próprio ficou abalado no debate, né? Parece que botaram a menina no auditório, né? Botaram a Miriam Cordeiro no auditório durante o debate. Muito bem. André Bovenzi, abraço. Ronaldo Pesquisas, um abraço. Letícia Le Gomes da Silva. Professor Serpa, vamos lá. Ah, tem o Cledson aqui também, ó, lá de João Pessoa, abração. A Letícia pergunta: notícia falsa é ruim para uma pessoa mentirosa e desonesta. Já para pessoas de boa índole, eu acho que notícias falsas são para ajudar a ficar mais bem visto pelos eleitores. O que o senhor acha disso? Deixa eu só dar um pitaco aqui, Marcelo. Por favor. Toda notícia fake news, uma notícia ruim, vai depender da consequência, como nós falamos agora há pouco. Guarujá, há 6 anos atrás, uma fake news sobre uma senhora do Guarujá que foi acusada por uma fake news de ser bruxa, de pegar crianças e fazer lá a panela dela de bruxa com crianças mortas, matava crianças em nome do lá, lincharam ela na rua e mataram essa senhora. E era mentira. Então, o fake news não é a notícia, é a consequência. O Marcelo acabou de dizer, eu só estou colocando exemplos para ratificar aquilo que o Marcelo acabou de dizer. Não é o escândalo em si, é a consequência do escândalo. Então, tome muito cuidado. Se a notícia sai no jornal de bairro e não tem consequência, para que você vai? Besteira. Não tem que mexer. Agora, se realmente sair num grande veículo, se pegar lá, aí você vai ter que abrir um gerenciamento de crise. Marcelo, é contigo. Não, é isso mesmo. Eu acho que se você tiver a oportunidade de avaliar bem a forma como as coisas estão acontecendo e tiver a felicidade de, junto com a sua equipe, encontrar uma forma de capitalizar aquilo a seu favor, normalmente é isso que nós vamos tentar fazer. É isso que a assessoria de imprensa e o pessoal de RP e o teu pessoal de comunicação vai tentar trabalhar, é buscar a forma de reverter e transformar aquele fato que, a princípio, era negativo num fato positivo. É o que, no ditado popular, a gente chama de fazer uma limonada do limão, né? Pegar o limão e fazer uma limonada, né? Philip Kotler, naquele Marketing 4.0, ele tem uma frase que fala isso, né? Quando você tem uma notícia ruim e a consequência dela pode ser positiva. É na consequência que você pode trabalhar e fazer do limão a limonada. Isso. A notícia é o limão. A consequência pode ser uma limonada doce e gostosa. Basta saber como você vai trabalhar a consequência. Muito bom. Vamos lá. Marcos Coelho, um dos grandes consultores que eu conheço no Brasil. Está aí. Marcelo, candidato que nesse momento solicita visita e não usa máscara ou segue como medida de proteção, pode exibir uma opinião pública negativa para sua campanha no ponto de prejudicar permanentemente? O que você acha, Marcelo? O cara ele vai para a rua fazer campanha agora, na pandemia, e vai sem máscara, tá? Bolsonaro, cacete, usa máscara. Pois é, ele é uma campanha de vereador. Se é uma campanha de vereador que ele faz fechado dentro de um nicho, dentro de um segmento específico, e se por acaso esse segmento é um segmento que acredita que isso tudo é um grande exagero, que na verdade não precisa nada disso, muito pelo contrário, o ideal seria um contágio mais universal para acabar logo de uma vez com o vírus, isso ou aquilo, é ótimo para ele, não tem problema nenhum. Aliás, vai fazer até bem ele não usar a máscara, não é? Ele deve rezar um pouquinho também para dar sorte de não pegar a doença, né? Aquilo que nós falamos, vai depender de como terminar a pandemia, vai ser bom ou ruim para ele. Se 50% pegar a pandemia e morrer, para ele vai ser um inferno. Agora, se 50% ficar desempregado e só 10% morrer, vai ser bom para ele. Enfim, vai depender de como vai terminar essa pandemia. Soraya Rufo, abraço. Luiz Carlos Fernandes, vamos lá. Ele pergunta, Marcelo, nós estamos com 55 minutos já no ar, vamos tentar, porque ainda tem pergunta e eu não gosto de deixar pergunta para trás, tá? Vamos embora. A tendência de reforma política e o desejo de trocar os mandatários atuais, muito forte em 2018, ocorrerão ainda em 2020.
depois de quase 2 anos de Bolsonaro, o eleitor ainda vai querer votar no antipolítico? O que você acha? A questão que complica nesse tipo de questão, né, o Carlos, é o fato da gente estar sempre falando o eleitor. Não tem o eleitor. O eleitor não existe. O que existe são os eleitores. Então, você vai ter uma boa parcela dos eleitores que vai estar querendo mudança, sim. Outra parcela que vai querer... não vai querer trocar, vai querer conservar as mesmas linhas, etc. E eu tenho que ver, analisar o caso específico. O meu candidato aqui, ele está inserido em que contexto, em que universo político-eleitoral? E aí traçar a minha estratégia de acordo com esse perfil. Eu acho, aí é achismo, né? Também o Cid, quando vinha uma pergunta dessa, ele pegava uma bola de cristal, assim, deixa eu ver aqui, peraí. Né? Eu acho, sim, que você vai ter muita renovação, mas eu confesso que é achismo. Eu não tenho condição de emitir um diagnóstico, né, técnico nesse momento. Primeiro que nós ainda estamos muito longe da eleição, e muita água passa debaixo dessa ponte ainda, as coisas podem mudar. Por exemplo, se a pandemia, como dizem alguns, ela já está num ponto em que você já tem um protocolo de cura, onde, através dos corticoides e dos... Como chama o outro? Esqueci o nome agora. Enfim, cloroquina. Exatamente. Se esse troço realmente consegue dar conta e as pessoas param de morrer de Covid, né? Tem um médico aí paulista que está dizendo isso, que as pessoas que forem tratadas a tempo com cloroquina e com o corticoide, elas vão alcançar a cura. Se isso for verdade, a coisa está mais calma, e aí as pessoas vão voltar ou vão iniciar o chamado novo normal, não é? E o quadro é um. Se a gente volta, faz a flexibilização e desanda a aumentar contágio e morrer gente de novo, o quadro é outro, totalmente diferente, né? Exatamente. Então, é isso, a gente tem que acompanhar com calma, não tem muito truque, não. Vamos ter que acompanhar. A campanha eleitoral é monitoramento de situação. Eu posso tirar várias fotografias com a pesquisa me permite fazer essas fotografias, mas atenção, elas são fotografias. Então eu tenho que acompanhar, eu tenho que monitorar a situação até o dia da eleição. Exato. Vamos lá, o Gilson. Gilson de Souza, obrigado pela dica, Marcelo. Carlos, a resposta foi muito bem sucedida e muito valiosa para ele. Ok. Bom, obrigado. Temos também, cadê? O Gilson, tá ok, já falou. José Maurílio da Silva. A imagem do Bolsonaro fica comprometida com o imbróglio da prisão do Queiroz? Opinião sua, Marcelo? Não. Acho que não. Do Bolsonaro, não. Acho que não. Quem é contra já é contra, quem é a favor já é a favor, e quem é diferente não está nem aí. É isso que eu acho. Maravilha. Ok, Augusto manda um abraço para a gente. Logos Consultoria, olha que legal, pessoal da Logos. Parabéns, professor. Bela live. Obrigado, pessoal da Logos. Obrigado. O André também está por aqui. Boa tarde. Joinville, Santa Catarina, olha que legal. Tiago de Carvalho, parabéns, professor. Ao convidar o Marcelo Serpa, bela ao vivo. Obrigado. Quem sabe faz ao vivo, velho. Ulisses, professor, como uma pandemia pode atrapalhar uma eleição? Marcelo, como uma pandemia pode atrapalhar uma eleição? Muito, de muitas maneiras. A começar, não dá para fazer campanha, não dá para apertar a mão, não dá para tomar cafezinho com o eleitor, não dá para fazer reunião na casa das pessoas.
eu vou ser obrigado agora a entrar de cabeça nesse negócio de redes sociais. Eu que muitas vezes não prestei atenção nisso até então, estou sendo obrigado agora, se quero ser candidato, a mergulhar nesse negócio e aprender esse troço na marra. Vou ter que aprender a fazer live, vou ter que aprender a fazer Facebook, vou ter que fazer... Então, atrapalha muito, atrapalha demais. Atrapalha demais. Se eu conseguir me habilitar a utilizar essas novas tecnologias, se eu conseguir me adaptar à nova condição, então eu tenho chance de vitória. Na verdade, eu não sei quem é que disse, não, mas o conceito é ótimo. Diz que sobrevivem as espécies, não as mais fortes, as que têm maior capacidade de adaptação. Exato. Então, nós estamos exatamente nisso. Não é o mais forte que vai ganhar. Eu conheço gente que está botando uma grana firme na eleição e que não vai ganhar a eleição. André Sintra, abraço. O Gilson faz uma colocação bastante interessante. Vocês acreditam que as eleições já tenham tomado uma nova data ou vai continuar a mesma? Já existem sinais de parlamentares do Senado, os senhores sabem dizer se já existe mesmo nos bastidores uma nova data desde já? Obrigado. Ô, Gilson, eu tenho uma notícia boa para te passar. Hoje, às 19h30, uma live direto de Brasília, da minha amiga Michele. Eu vou passar depois, para quem me acompanha, no Face, em todas as minhas redes, na rede social, a mídia social, eu vou passar o link. O relator da PEC, que está indo para o Congresso, vai estar numa live às 19h30 hoje. Quem me acompanha vai receber lá o link para poder ouvir o que o relator tem a dizer, e aí nós podemos tirar algumas conclusões mais contundentes. Agora, nesse minuto, te falar se vai ter ou não, vamos esperar até 19h30 para ouvir o que o relator tem a dizer, e a partir do relator nós podemos tomar algumas decisões mais consistentes. O que você acha, Marcelo? Eu acho isso também. Eu acho o seguinte, se eu sou pré-candidato, se adiarem, eu vou ter mais tempo para fazer campanha. Se não adiarem, eu já sabia o tempo que eu tinha para fazer campanha. Então, é isso. Uma dica que... Conselho, né, dizia-se que se fosse bom a gente vendia, não dava, né? De qualquer maneira, uma dica que eu daria é o seguinte: segura a grana, monta a tua campanha com parcimônia, economizando, para deixar para gastar os seus recursos na comunicação mais próximo à eleição. Sim. Eu acho que isso sempre valeu como conselho em outras épocas e agora mais do que nunca. Eu sempre coloco nas minhas aulas o seguinte: gaste 40% de todo o dinheiro da campanha até o mês anterior. O mês posterior. Desculpe. O mês anterior ao mês. Vamos lá. Se for em outubro, você vai gastar 40% até o final de agosto. Setembro, você gasta 60% de todo o dinheiro da campanha. É no último mês que decide. É a favor. Isso aí. As 3 leis que nos ensinaram tanto. A lei da procrastinação, a lei da efemeridade. O brasileiro quer procrastinar a decisão de quem vai votar até o último minuto. Então, aproveite, gaste todo o dinheiro que você tem para propagar a sua campanha eleitoral. Propaganda vem de propagar no último mês, que é quando ele está definindo. O Marcelo acabou de dizer. É quando ele está definindo o seu voto. É ali, na arrancada final, no speed, né? A maratona. Exatamente. E todo bom corredor de maratona, ele sabe que ele tem que guardar gás para o speed final, para os 100 metros finais. Então, ele vai naquele passinho, né? Tantos e tantos quilômetros, nos últimos 100 metros, ele dispara. Exatamente. É o speed final, 100 metros, tá? Vamos lá. José Maurílio da Silva. Eu acredito que o tema pandemia já está saturado. Não seria melhor ter propostas sem sentido de enfrentar uma crise econômica pós-pandemia? O que você acha? Já saturou esse tema, não? Eu gostaria de medir, fazer pesquisa, fazer um pouquinho de qualitativa ou pesquisa quantitativa e medir isso. Acho que isso é uma coisa que os partidos que têm mais visão mais técnica já devem estar fazendo, né? Para medir, porque o interesse do ser humano ele se dá em ciclos, né? É um ciclo, depois outro, depois outro. A gente está sempre com a atenção ligada em alguma coisa.
Eu lembro aqui no Rio de Janeiro houve uma época que a gente tinha um problema de violência muito forte, sequestrava-se muito empresários, diversos industriais e saíram do Rio de Janeiro, foram morar em outros estados. E aí a gente fazia campanha eleitoral e as qualitativas, fazia o Focus Group, né? E só dava a questão da violência. Violência, 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 violência. Era um saco. Você entrava na pesquisa, violência, violência, violência. Você tentava trazer outro tema, violência, violência, violência. Um dia, um velhinho disse assim, mas se eu passar mal de noite, eu morro. E não é de bala perdida, não, porque no meu bairro não tem hospital. Aí eu procurei, quem estava fazendo a pesquisa era a Maria Tereza Monteiro, da Retrato, e eu e Cid falamos com a Maria Tereza, como é que é esse negócio aí? O que você acha? Ela, não, vamos ver o outro grupo. Aí a gente entrou o outro grupo, e no outro grupo, de novo, mais uma senhorinha, pois é, mas e a saúde e tal? Na terceira vez que a gente viu citação de saúde, o Cid já pegou o telefone, ligou para o candidato e disse, candidato, entra em saúde. Mas violência, esquece violência, entra em saúde. Conclusão, era exatamente isso que estava acontecendo. O ciclo estava acabando e estava começando a nascer um ciclo novo de saúde. Esse nosso candidato tinha um trabalho muito importante em saúde. Então, ele entrou no programa de comunicação com um tema de saúde. Os adversários deram risada. Falando de saúde, olha lá, não sei o quê. E quando eles perceberam que era para falar de saúde, o tema já era dele. E ele ganhou a eleição. O tema já tinha dono. Muito bem. Então, eu gosto de mapear, viu? Eu gosto de mapear. Eu acho que ele ainda é muito relevante. As pessoas estão com muito medo ainda do vírus. Nós estamos com 67 minutos no ar. Eu vou pedir agora, mais uma vez, que a gente faça ping-pong, tá? Respostas curtas para a gente poder sair. A Abicop está lembrando aqui a gente. Aliás, o Vinícius Ribeiro também está assistindo, apareceu aqui, que é o meu braço direito, esquerdo e minhas pernas aqui do lado. A Abicop está lembrando, né? Que nós vamos sortear no final o livro do Ney Lima Figueiredo, 1989, a Fiesp e a campanha Collor de Mello. Como é que a Fiesp... Ele estava nos bastidores, o Ney fazia parte desses bastidores. Muito bem. Quem faz pergunta ganha o livro, não é isso? Ganha o livro, exatamente. E quem responde ganha 2, não? Olha, quem responde é o que ele me falou, sabe? Tiago de Carvalho Guadalupe, grande, lá do Espírito Santo. Aí o Guadalupe aí. Abraço, Guadalupe. Aí entra a importância das pesquisas para monitorar o eleitorado. Um candidato que acha que pesquisa é número, até hoje, está ferrado. O candidato que usa só dados estatísticos em pesquisa, velho, e eu tô brigando muito com isso, Marcelo. As pessoas estão vendendo pesquisa a 10 reais para entregar dado estatístico. E o cara vai trabalhar só com dado estatístico. Eu já cansei de virar a campanha eleitoral 24 horas antes, 48 horas antes, uma semana. Qualitativo, né? Lógico. Claro, a qualitativa é que vai me trazer o que a população realmente quer. Tá aí, ó. A pessoa queria ouvir saúde, não queria mais ouvir violência. Dançou. Por quê? Porque ficava só na quantitativa. Veja se eu estou na frente, veja se eu estou na frente. No speed final é onde eu viro eleição, tá? Eu adoro. E eu vou te dizer uma coisa, Carlos, é perigoso a gente falar isso assim meio solto, porque as pessoas podem tirar do contexto e distorcer o que a gente está falando. Mas nós temos nessa ferramenta que chama internet, nós temos um instrumento valiosíssimo que precisa ser trabalhado, que são as enquetes. Agora, vai ter que entender da coisa para fazer enquete direito. Então, mas tem que usar a enquete, gente. A enquete é um instrumento importante, por mais que ele não tenha o valor estatístico, ele não possa ser validado estatisticamente, ele tem o componente qualitativo, que é importante, que é isso que o Carlos está falando. Então, procurem se assessorar com a turma da pesquisa, e principalmente da pesquisa qualitativa, e principalmente se você trabalha segmento, que aí fica muito mais fácil, né? Fica muito mais fácil de você trabalhar.
Exato. Então, usem pesquisa e usem enquete. Candinho, mandaram bem. Rapaz, quem manda bem sempre é você, Candinho. Você é o cara que mais manda bem. Aqui é você, velho. Candinho. Marcelo, no momento em que o gerenciamento de crise deve começar a agir. Olha, o gerenciamento de crise começa... Antes da crise. A crise está instalada. Antes da crise. Se você é empresa aérea, você pode ter certeza que um dia você vai ter um acidente aéreo. Então você tem que estar pronto para responder à crise de comunicação no momento que ele surgir. Se você é político e tem mandato, você está sujeito a ter alguém ligado a você, ligado ao seu governo, envolvido em algum escândalo, em alguma coisa. Você tem que ter prontidão para, no momento que isso surgir, você poder agir. Tá certo, Carlos? O Carlos é que faz esse trabalho político que eu não faço. Eu estava comentando com o Carlos. Eu não faço marketing político, eu só faço marketing eleitoral. Mas o Carlos que faz o marketing político, é óbvio que em todas as equipes dele ele tem já um plano de ação para eventuais besteiras que possam acontecer. Se o teu estado tem extração de petróleo, pode ter um vazamento de petróleo, pode ter um acidente ecológico, pode ter... Você tem que estar pronto para responder. Quem quiser se aprofundar nesse assunto, o livro chama-se A Era do Escândalo, Mauro Rosa. Dê uma lida nesse livro. O Marcelo falou de empresa aérea, é justamente um dos cases que ele coloca é o da TAM, que não está preparado para aquele acidente no aeroporto de Congonhas e fez uma lambança federal na comunicação e acabou tendo um prejuízo de imagem muito grande. Então, Mauro Rosa, A Era do Escândalo, é um bom livro para quem quer se aprofundar nessa questão que o Marcelo acabou de falar. Ele é Mário, né? Não é Mário Rosa, não é? Mário Rosa, isso, Mário Rosa. Tá. Nelson Soares Amorim, o que os senhores acham que o país está falido com as novas instituições que tem... Peraí. O que o senhor acha, se o país está falido com as novas gestações, terão que ter uma boa equipe com as novas gestões? Vai ter que ter uma boa equipe para poder fazer, porque a gestão que nós temos aí em comunicação é horrível. Né? Em comunicação, que é o que eu posso falar, é o que eu entendo muito bem, é disso. Então, eu não vou me arvorar em outras coisas, não. Muito bem. Está aqui, mandaram bem. O Marcelo, no momento em que o gerente de crise... já falou. Vamos lá, Gilson. Na minha opinião, o eleitor brasileiro tem sua cultura de deixar tudo para a última hora. Eu sempre fui contra a minha opinião, se uma política no Brasil fosse vista como mais seriedade. Mas governantes com mais seriedade, e aí pula, né? Mas eu acho que é isso que ele quis dizer. Ele está afirmando aquilo que nós falamos, tá? Maravilha. Vamos lá. José Maurílio da Silva. Acredito que um candidato seja candidato pelo mesmo concorrente, seja por meio de notícias falsas, ou seja, desvie... É complicado, gente. Por um candidato seja pelo mesmo concorrente, seja por meio de notícias falsas, ou seja, desvie pelo simples fato de mostrar a comunicação. Os senhores concordam? Participar do pressuposto de quem pauta um assunto leva vantagem? Sim! Quem pauta leva vantagem. Não tenha dúvida. Por isso que os meus clientes, eu sempre falo para eles, não deixa o opositor te pautar. Porque se ele te pautar, velho, ele vai te levar no cabresto até o final da eleição. Não é isso, Marcelo? Leonel de Moura Brizola governou esse estado aqui do Rio de Janeiro e tinha sobre ele a acusação de ter sido o governo que contribuiu para o crescimento da violência no estado. Os jornalistas encaravam o engenheiro e acusando desse fato. Dizendo, governador, o senhor sabe que a sua providência de proibir a entrada da polícia nas favelas, não sei o que, está complicando muito e piorando muito a questão da violência do Rio de Janeiro. Ele é muito bom você falar de violência, porque você sabe, a questão da violência se resolve com educação.
O sistema que nós estamos implantando, que é o sistema do CIEPs, ele dá escola para as nossas crianças de manhã, de tarde, à noite, e daí ele nunca mais saía. Ele ficava falando de CIEP. Então ele não deixava ninguém pautar o discurso dele. É isso que, exatamente isso que o Carlos acabou de dizer. O Mestrinho, que era governador do Amazonas, foi chamado num congresso internacional de meio ambiente. E aí o pessoal botou o dedo na cara dele e falou: o senhor autorizou matar jacaré no Amazonas? Como é que o senhor faz isso? Que absurdo! Ele virou para o pessoal e falou: problema nenhum, eu proíbo matar jacaré. Agora vocês vão lá conversar com o jacaré para ele parar de matar os meus mulatos que tem lá. É simples, é fácil, né? Não tem problema nenhum. Vamos lá. Alfredo Brito, um abraço. Pepe Agudo, um abraço. Prefeito Hermes da Silva, abração, prefeito. Cândido Gomes Neto, mandaram bem. Falou. Antônio Mancila, abraço. Fábio Caetano, Marcelo, em que momento o gerenciamento de crise já falamos? O Gilson também, a opinião, já falamos, da última hora. Estou pegando o pessoal que manda, que só veio e não manda abraço, entendeu? Eivon, boa tarde. Quando você tem um fato real ou um escopo do adversário, vale a pena exportar o oponente quando o fato é verdadeiro? Quando você tem um fato real ou um escopo do adversário, vale a pena exportar o oponente quando o fato é verdadeiro? Será que ele quer se referir? Tá aqui, não, já achei. O problema é o seguinte: o Live TV é americano. E ele faz a tradução, e a tradução dele é uma beleza. Professor, boa tarde. Quando você tem um fato real, um escândalo do adversário, vale a pena expor o oponente quando o fato é verdadeiro? Quando o escândalo é verdadeiro? Tipo, a filha do casamento fora que o Lula tinha. Vale a pena expor? Olha, uma campanha eleitoral ela tem várias frentes para trabalhar. Uma delas é a construção da sua imagem. Eu gosto de investir nessa vertente. Mas eu não posso negar que tem uma vertente que é usualmente explorada, e às vezes vale a pena explorar, que é a desconstrução da imagem do teu opositor. Então, eu diria que pode ser trabalhado se for feito com profissionalismo. Eu diria que, na medida do possível, você, candidato, não o faça. Entrega isso para outra pessoa da equipe, para outra pessoa fazer esse trabalho. De maneira geral, o eleitor está saturado de brigas e de acusações e diz-que-diz de política. Essa é o que nós apuramos quando fazemos pesquisa de opinião. O eleitor não gosta desse tipo de coisa. Então, se você tiver que fazer, procure fazer com orientação profissional, de maneira a que isso não deixe, que não respingue em você essa sujeira, não é? Eu entrevista uma vez, Marcelo, na TV, ainda antiga TV Manchete, olha que eu lembrei agora aqui, e foi justamente sobre isso, né? Quando expor. Eu digo que campanha eleitoral é como uma luta de boxe. No começo, você vai jabeando para ver o que o adversário tem de força, onde é que ele vai parar lá. Ou seja, os argumentos do programa que você está apresentando, do programa de governo, do programa parlamentar, eles vão sendo motivos de trazer gente para o seu lado. Quando esgota os motivos racionais, entram a violência. Por quê? Acabou, não tem mais o que você já usou todos os argumentos racionais de argumento de voto em cima do seu programa de governo, você não convence mais com o seu programa de governo. Aí o pessoal que está perdendo apela para a violência. Ou seja, é na luta de boxe. O cara que está perdendo, ele vai pro tudo ou nada. Eu quero dar um gancho e acabar com a briga porque eu estou apanhando, pô. É mais ou menos. Mas vamos lá. Nós temos perguntas aqui. Marcelo, mais uma vez, vamos tentar fazer um ping-pong, porque essas lives são sensacionais, velho. O que tem de pergunta, vou lhe contar. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Divino Antônio de Oliveira, Manuel Luro, meu amigo lá de Sérgio de Oliveira, Sérgio Ferrão, abraço, João Ribeiro, boa tarde, não é o Caio não, João Ribeiro, é o Carlos, boa tarde, Sérgio, João Ribeiro mandando um abraço para você. Abraço. Certo, o Bill Luquezzi, excelente live, obrigado. Quem mais aqui? José, Maurílio, Marcelo, agradecido pela resposta clara.
Val, excelente live, parabéns. Vamos lá, João Ribeiro. Fazendo uma pergunta. Vocês acham que uma crise econômica por conta do Covid-19 será um obstáculo para a comunicação digital, visto que muitas pessoas perderam acesso à internet? Só um dado. Agora, com essa questão de ter que dar aula nas escolas públicas via internet, descobriu-se que 1/4 da população não tem computador nem acesso à internet. Então, quem tinha que ter aula, né, que o Estado providenciou uma plataforma de internet para todo mundo ter acesso às aulas, 1/4 não tem nem computador nem acesso à internet. Então, campanha eleitoral, gente, 1/4 decide uma eleição, tá? Diga aí, Marcelo, é contigo. Qual é a questão, então? Você acha que a crise econômica por conta do Covid será um obstáculo para a comunicação digital, visto que muitas pessoas perdem o acesso à internet, ou não tem, né? Não só pelo aspecto do eleitor, que às vezes não tem acesso à internet, como o Carlos disse. Eu não sei quantificar isso, mas certamente as pessoas vão estar quantificando isso, vão estar verificando isso, mas como pelo outro lado, há também uma série de candidatos. Gente, esse ano estimava-se em 1 milhão de candidaturas a vereador no Brasil. 1 milhão de candidaturas. O TSE baixou um pouco essa bola, eles falam em 720, 700 e poucos mil, mas seja o que for, entre 700 e pouco e 1 milhão de candidaturas, é um número de candidaturas fabuloso. Veja como é que o nosso mercado está ficando bom, né, Maianelli? Mas, então, o que eu queria dizer é, muitos desses candidatos não terão recursos para investir em campanhas digitais. Não terão recursos. Exato. E às vezes não é dinheiro só, não. Às vezes o cara pode ter até o dinheiro, mas ele não tem o recurso humano, ele não tem equipe, ele não tem na cidade dele, por algum motivo, não tem os profissionais que vão lidar com isso. Você que tem mais de 50 anos de idade e não teve uma experiência prévia com rede social, já tentou impulsionar um post pelo Facebook? Para! Pergunta aí pro Maianelli, que tem equipe para postar lá, não é? Você não tem uma equipe bacana aí, Maianelli? O Vinícius está aqui do meu lado, aqui, é ele que faz essa coisa. Então, e as pessoas dizem assim, é simples. Eu concordo, é super simples, só não é fácil. Só não é fácil. Então, não confundir as coisas. Então, essa tua pergunta é ótima, porque esse aspecto econômico não é só pelo lado do eleitor que não tem acesso à rede social, não. É para o lado do candidato também, que não vai ter recurso para fazer a campanha usando as redes sociais. Então, é muito pertinente a tua observação. Elcio Neto, as pessoas não estão se cansando de notícias trágicas sobre Covid? Não seria interessante ir na diferenciação um pouco, levando boas mensagens, esperança, etc.? Deixa eu só dar 2 informações. 1/4, aquele 1/4 que eu falei, é a informação da Rede Globo e do MEC. O MEC apurou que 1/4 dos alunos não tem computador nem internet. E a Rede Globo passou essa informação para nós, tá? Uhum. Então, 1/4 do eleitorado não tem acesso à internet e não tem computador, certo? Vamos ficar por aí. Depois eu vou contar até as histórias do porquê que o Bolsonaro ganhou voto de quem não tem internet. Eu fiz a pesquisa e... Bom, 20% não vai nem votar, né? Não vai nem votar. E 20 milhões de brasileiros não vão nem votar. E o que eu digo sempre, Marcelo, é o seguinte, o problema não é ter acesso à internet. Eu quero saber quantas pessoas entram no Google procurando por política. Quantas pessoas colocam lá, quem é o candidato que eu vou votar? Não existe isso. Ele coloca procurar mulher pelada, homem bonito, isso todo mundo faz. Agora, quero ver, procurar política na internet. Quem é que faz isso? No Google. Eu conheço muito poucos. Nós que somos loucos. Só nós que fazemos isso. Muito bem, vamos lá. Edneia, Tura, ótima consideração. Segundo ao vivo que participa, aprenderam bastante. Legal, Edna, nós aprendemos mais com vocês. Eu tenho 4 anos fazendo trabalho social na cidade desde 2016. Santa Casa estava precária ali, eu fiz uma denúncia no âmbito da saúde pública através do Ministério Público, investigada. É muito grande as perguntas, e aí não dá para nem cabe aqui. E o inquérito foi obrigado a
injetar mais de 1 milhão na saúde pública, pela denúncia dele. Eu posso explorar essa... Claro que sim, Gilson. Não tenha dúvida. Eu vou passar essa daqui, tá? Silvano Lago. Opa, meu amigo Silvano Lago, olha lá. Um abraço, Silvano. Faz tempo que a gente não se fala, hein? Gilson de Jesus Cardoso. Carlos, eu há 4 anos faço trabalho... É esse daqui que eu coloquei agora. Salete Bonacorso. Sabe quem é Salete Bonacorso? Você não faz nem ideia, né, Marcelo? Não. Não sabe. É minha prima. Meu nome é Carlos Bonacorso, mãe Anelli. Então. Lá de Santana, que é a origem da minha família, quando meus avós vieram da Itália, compraram um pedaço de terra, onde hoje é o Campo de Marte, era a chácara dos Bonacorso. E muito bom. Prima Salete está me vendo aqui. Beijo, Salete! Letícia, a Letícia, estou fazendo pré-campanha sem dinheiro. A Letícia está fazendo campanha sem dinheiro. Aqui. Mas a minha vantagem é que achei o melhor consultor político do Brasil. Opa, quem é que ela achou aqui? E ainda por cima tem a humildade de passar para a gente que sabe sem cobrar nada. Aí, Marcelo, tá vendo? Olha que legal. Silvano Lago, grande Silvano, querido. Silvano muito obrigado. É sobrinho do Jackson Lago, lembra dele? Lá do Maranhão, Marcelo. Foi governador do Maranhão, Jackson Lago. Sim. Silvano Lago é sobrinho, tá? Sim. Gustavo Fleming, abraço. Leandro Correia, boa tarde. O que um candidato a vereador pode prometer em uma campanha? O que um candidato a vereador pode prometer numa campanha? O Leandro Correia está perguntando aqui. O que pode prometer? O que você acha? Eu acho o seguinte, pode prometer o que tem de falta no seu município. Você vai ter que cumprir, resolver os problemas. Fala aí, Marcelo. Pode prometer tudo, Carlos. Tudo. Lembrar a vocês o que o Cid sempre nos dizia. A gente tem que parar com esse negócio de preconceito com promessa, né? Um dia um cara foi na montanha e falou com Deus. E Deus disse para ele que se ele convertesse a fé do seu povo nele, Deus, e somente nele, Deus, ele daria a multiplicação do povo dele e daria a ele também uma terra. Como é que ficou conhecido o nome da terra? Terra Prometida, não é? Exato. O povo judeu, o Moisés saiu dali, conversou com os partners dele lá e eles resolveram então adotar a nova crença naquele Deus único. E Deus então multiplicou o povo judeu. A terra ficou para depois. Por acaso o povo judeu perdeu a fé naquele Deus? Não. Por que ele não perdeu a fé naquele Deus? Porque, afinal, a terra prometida, prometeu e não entregou, mas não entregou ainda. E existe e permanece a esperança pela terra prometida. A promessa é a semente que o candidato tem, que possibilita ele plantar a esperança num povo sofrido que está precisando, sim, do trabalho dessas pessoas que se dispõem a operar com política. Exatamente. E quem não gosta de se envolver com política não pode reclamar quando um político age da maneira A, da maneira B, da maneira C. Se os bons cidadãos não se envolvem com a política vai ficar na mão de maus cidadãos. Sempre na mesma. Então, parar com esse negócio de preconceito com promessa. Promessa você pode fazer. Eu aconselho você fazer a promessa, em primeiro lugar, aquela que você imagina que vai efetivamente ter condição de cumprir, e a promessa que é demandada pelo teu eleitorado. O eleitorado que te apoia vai te dizer qual é a promessa que deve ser feita, não é isso, meu Carlos? Marcelo, o seguinte, não faça promessa, assuma compromisso. É diferente, tá? Vamos lá. O Elcio chamou a atenção da gente aqui que nós não respondemos a pergunta dele. As pessoas não escrevem notícias trágicas sobre o Covid, não seria interessante, para diferenciar um pouco, levar boas mensagens, esperança, etc. Olha, nós acabamos de responder. A esperança é mais importante. É mais importante. Então, você construir esperança, você trabalhar na esperança, trabalhar com notícias boas, você vai colher com muito mais facilidade do que você ter que ser o tempo todo o fiscalizador,
o crítico. O papel do crítico é muito mais pesado do que o papel de alguém que traz uma notícia boa, que traz uma esperança, que traz uma perspectiva. O Tadeu Comerlato diz o seguinte: o político é um poço de esperança onde o eleitor vem se alimentar. Muito bem. Exatamente. 30 minutos já, tá? Eu tenho que realmente agora correr bastante, porque senão atrasa toda a minha vida, do Marcelo, de todo mundo aqui. Uhum. Então, quem que está aqui mais? O que eu tenho, meu Deus, aqui? Já foi esse aqui. Silvano Lago, abraço. Leandro Correia. Quem mais eu tenho aqui? Espera aí, que agora entrou um recado de um cliente meu falando comigo e eu tive que sair daqui. Já foi, esqueceram, já falei. Vale, já falei. Candinho, tá. Gilson, obrigado. Acho que acabou, né? Quem? João Ribeiro. É a última, hein? A última pergunta. Vamos lá. Opinião minha. Mandetta fez uma gestão regular para... Espera aí, deixa eu ler aqui, porque não adianta. Cadê? Não está aqui também, eu não estou achando aqui. É do João Ribeiro, né? Não estou achando aqui no... Você achou aí, eu não achei aqui. Cadê? João Ribeiro. Mandetta fez uma gestão regular para os pés. De regular para péssima. Mas foi exemplo positivo de bom articulador político e do uso bem da comunicação, soube usar cada aparição na TV. Além disso, a imagem dele também se tornou uma força de televisão. Vocês concordam com isso? Você acha que o Mandetta fez um bom trabalho de comunicação, Marcelo? Eu acho que sim, acho que ele é muito articulado, tem boa presença, tem o fato dele ser médico, então conhecia um pouco melhor o assunto. Uhum. Acho que em termos de resultado de imagem, ele foi muito bom. Maravilha. O Tiago, última. Por mais que uma pauta nacional esteja ocupando no espaço, não acredito que a eleição municipais seja sempre decidida pela pauta local. Eu acredito. Eu acredito que é muito mais importante o que está acontecendo na cidade. Por quê? Essa eleição, e a população sabe disso, ela vai eleger quem vai resolver os seus problemas. O problema daquele buraco quando ele sai na garagem, cai o carro e quebra. O problema de não ter um leito para colocar o filho dela, uma vaga na escola, não tem exame para fazer mamografia. Enfim, eu acho que vai permear os problemas municipais em detrimento dos problemas estaduais e nacionais. Como dizia Ulisses Guimarães, as pessoas vivem na cidade, não vivem no estado nem no país. Então, essa eleição municipal será permeada por problemas municipais. Por isso que eu disse naquela hora, vai ter vantagem o prefeito que acertar na administração da pandemia a nível municipal. Muito bem. Marcelo, estamos terminando nossa live. O Elcio deu ok. Fábio Caetano, agradeço. Nós que agradecemos vocês. Mais alguma coisa, Marcelo? Vamos sortear o livro! Atenção! Tarararã, tarã. Este livro vai para quem o Vinícius vai sortear agora. Atenção na câmera. Não dá para ver? Peraí. Não tá. Agora tá bom. Pode sortear que tá dando para ver. Sorteando. Tiago de Carvalho Guadalupe, meu amigo lá do Espírito Santo. Grande Guadalupe. Maravilha. Entre em contato conosco aí. Você tem o meu celular. 11 991 58 6606. Coloque o seu endereço para que a gente possa mandar pelo correio o livro 1989. A Fiesp e os empresários na campanha Collor. Ok. Marcelo, muito obrigado pela participação, pelo tempo que você dispôs. Olha, 92 minutos, 93 minutos de live, uma live bastante comprida, interessante, muita gente, você viu que interferiu, fez pergunta e tal. Maravilha. Eu acho que nós chegamos perto de esgotar o que é opinião pública para uma campanha eleitoral. Tem muito mais coisa, que numa futura palestra do Marcelo, num dos eventos que a gente sempre faz, o Marcelo vai acabar explicando como é que isso vai funcionar. Tá bom? Eu queria fazer uma propaganda aqui, pode? Depende. A Abicop está apoiando um evento que nós estamos fazendo lá pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, que acontece amanhã, sábado, e depois de amanhã, domingo. E você pode se inscrever e participar desse workshop de campanhas eleitorais para vereadores gratuitamente. São 2 dias de palestras, são 15 palestrantes,
São 24, 26 horas de palestras e material da palestra vai ser distribuído para todos. Enfim, basta entrar em www.candidatoavereador.com.br. Maravilha. www.candidatoavereador.com.br. Evento apoiado pela Abicop. Vamos ter lá o nosso querido Paulo Tax, que é nosso diretor, Paulo Senra, que é nosso associado, Gilberto Musto, enfim, tem um time bacana lá. E se vocês puderem nos dar a honra de receber vocês lá, eu vou ficar muito contente. É isso aí. Temos também, já que é para fazer propaganda, o Tadeu Comerlato está fazendo um seminário que começa segunda-feira, todo dia, 2 horas por dia, das 8 às 10, de segunda a sexta. Teremos um seminário nacional de especialistas em campanha eleitoral, tá? Para vocês participarem também. Lá na página do Academia Política, né? www.academiapolitica.com.br, vocês se inscrevem e já estamos, Marcelo, para você ter uma ideia, hoje, liguei para o Tadeu, estamos com 2.000 pessoas já inscritas no Seminário Nacional do Tadeu Comerlato. Olha maravilha. Que é uma maravilha. Tadeu, beijo no coração, você merece tudo de bom, meu querido. Você... Não podia ser diferente com o Tadeu. Não podia ser. Com certeza não podia ser. Ok, gente, muito obrigado. Está aqui, então, mandar o link da live hoje. Vou mandar sim. Quem está na minha lista de transmissão e no meu Face, vou até avisar o Vinícius, me cobra, por favor, colocar em todos os grupos e páginas do Face, e eu vou colocar nas minhas mídias também, o link de hoje, às 7h30, com o relator da PEC, que vai mudar a data da eleição ou não. Vamos saber hoje, às 7h30 da noite, tá? Eu vou passar para todo mundo. Basta 7h30 ficar e vamos assistir. É uma gentileza da minha amiga Michele, lá de Brasília, que nos presenteou com essa live com o relator. Olha que maravilha. Tá bom? Marcelo, obrigado pelo tempo que você gastou com a gente aqui. Obrigado pela disponibilidade do tempo que você nos deu. Obrigado pelas informações. E, olha, só para completar, Marcelo Serpa, professor, consultor internacional e professor e palestrante internacional. Já estivemos juntos na Espanha, fazendo palestra, ele, Paulo Tax, tá? Já estivemos juntos em outros países da América Latina. E marketing, comunicação política e marketing eleitoral é ciência. Aqui no Brasil, a coisa é qualquer um está fazendo. Lá não. Por isso que nos chamaram, porque nós estudamos isso aí, nós fazemos o marketing eleitoral e comunicação como ciência e não como simples observadores ou aquele cara que dá palpite. Palpiteiro é uma maravilha, né? O que tem de palpiteiro é uma delícia. E, como disse o Marcelo, quem acha não tem certeza de absolutamente de nada. Ou como dizia o meu querido Cid Pacheco, bolinha de cristal para a gente ver e responder para vocês. É o que eles fazem. Quando nós falamos, nós temos certeza do que estamos passando para os nossos clientes. É isso aí, Marcelo. Um abraço, meu querido. Até a próxima. Carlos, só para encerrar, eu queria fazer isso publicamente. Quando eu era só um economista, trabalhando, migrando da área de economia para a área de comunicação, para publicidade de produto, eu conheci uma pessoa que foi o Cid Pacheco, que me apresentou a outra pessoa que foi o seu Carlos Magnanelli. E de lá para cá, eu só tenho tido gentileza e apoio do Carlos em todas as minhas ações, em todas as minhas coisas, minhas, do CID, da UFRJ, da escola. Então, eu sou muito grato a você, Carlos, eu quero deixar isso público, né? E eu estou à sua disposição para vir falar aqui 1, 2, 3, 4, 8 horas, quanto tempo você precisar. Um abraço. Obrigado, querido. Eu estou falando tudo isso, gente, porque durante a semana eu recebi alguns comentários nas lives que a gente divulga. Mas até professor está falando de campanha eleitoral. Vocês não sabem que marketing eleitoral e comunicação política é matéria de grade nas universidades europeias e nos Estados Unidos. Quer dizer, e no Brasil. No Brasil, na UFRJ desde 1990. Tem pessoas com tão baixo nível intelectual
que não percebem que isso é uma ciência, tá? E que ela determina estudos. Você precisa estudar. Não é falar, oba, eu sei fazer um site e vou falar de marketing político. Cuidado, muito cuidado. Um abraço, Marcelo. Até. Senhor, muito obrigado pela presença de todos vocês. Até a próxima, se Deus quiser. Sexta-feira, às 15 horas, estaremos aqui. Eu, vocês e mais um convidado ilustre, ok? Obrigado, até a próxima.